O mundo está à sua frente, com tanta coisa pra mudar, e esperando pelo amor que só você pode lhe dar. Não tenha medo de se abrir, não tenha medo de... Preciso te ouvir, eu preciso te ouvir. Senhor esteja convosco, irmãos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Capítulo 8, irmãos. Dirigiu-se Jesus para o Monte das Oliveiras. Ao romper da manhã, voltou ao templo e todo o povo veio a ele. Assentou-se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos da lei que apedrejássemos tais mulheres. Que dizes tu sobre isso? Perguntavam-lhe isso a fim de pô-lo à prova e poderem acusá-lo. Jesus, porém, se inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra. Como eles insistissem, ergueu-se e disse-lhes: Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. A essas palavras, sentindo-se acusados pela sua própria consciência, eles se foram retirando um por um até o último, a começar pelos mais idosos, de sorte que Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. Então Jesus se ergueu e, vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Palavra da salvação, irmãos. Veja o Santo Evangelho, amados, amadas, que pelas palavras do Santo Evangelho, amém. Eu te afirmo que se tu creres, verás a glória de Deus. Eu te afirmo que se tu creres, verás a glória de Deus. Verás a glória de Deus, verás a glória de Deus, verás. Eu te afirmo que se tu creres, verás a glória de Deus. Amados, quinto domingo do tempo da Quaresma. Próximo domingo já é domingo de Ramos. Nós vamos espiritualmente entrar em Jerusalém, acompanhar cada passo do Senhor Jesus, desde a sua entrada triunfal em Jerusalém, quando ele foi aclamado como filho de Davi. Esses dias me perguntaram, pergunta inteligente: Padre, por que Jesus é chamado filho de Davi? O rei Davi viveu por volta de 1100 anos antes de Cristo, e Jesus é chamado filho de Davi. Inclusive uma pessoa uma vez falou para mim: Nossa, padre, não sabia que Davi era o pai de Jesus? Não era São José?
Meus amados, é claro, São José é pai adotivo de nosso Senhor. Jesus é chamado filho de Davi, porque ele é da descendência de Davi, a descendência real. Jesus, ele é da descendência real, da realeza, a tribo de Judá, que é a tribo da realeza. Então Jesus, ele é chamado filho de Davi, porque ele descende de Davi, da realeza, de uma família nobre, de uma família de rei. O rei Davi, Salomão, filho de Davi, Roboão, filho de Salomão, e assim vai. Então por isso que é chamado filho de Davi. Então, meus amados, vamos domingo entrarmos assim na Semana Santa. De manhã teremos a bênção dos ramos, procissão dos ramos. À noite teremos a Santa Missa, 18h30. Não esqueça, essa missa foi muito boa a ideia, sábia, de colocar 18h30. Muitos irmãos estão agradecendo, por quê? Porque não termina tão tarde a Santa Missa. Os irmãos podem ficar aqui, comer um pastel, um lanche, conversar com os irmãos. Não precisa sair correndo desesperados, porque para pegar ônibus, alguma coisa assim. Então 18h30 iniciaremos domingo. Domingo nós teremos a procissão do Senhor dos Passos. É uma maneira simbólica, é claro. Jesus não carrega mais a cruz. Ele carregou a cruz uma vez só, e foi único e suficiente o sacrifício do Senhor. Mas nós queremos viver a Semana Santa, cada passo do Senhor. E no domingo de Ramos à noite teremos a procissão do Senhor dos Passos, quando Jesus carregou a cruz, pesada cruz, pelas ruas de Jerusalém, acompanhado assim pela Senhora das Dores, sua Mãe Santíssima, Nossa Senhora das Dores. Então, meus amados, vamos entrar bem na Semana Santa. Amada, essa primeira leitura maravilhosa. Vocês conhecem a história do povo de Israel, a história dos hebreus, judeus, israelitas. Essas palavras se referem a um único povo, ao povo de Abraão. O nome antigo é o nome hebreus, os hebreus. Depois eles se tornaram judeus e atualmente são chamados de israelitas, o povo judeu. Então os hebreus é o nome antigo do povo judeu. Meus amados, a palavra de Deus diz que os hebreus, os judeus, foram escravos durante 430 anos no Egito. Sofrimento, humilhação, fome, sofrimento. O povo chorava naquele sofrimento, naquela situação de humilhação, de escravidão na terra do Egito. O faraó oprimia o povo de Israel. Ramsés II era o faraó da época. Ramsés, faraó do Egito, oprimia, maltratava o povo de Israel. A Bíblia nos diz, queridos, que o povo chorava, clamava a Deus, e Deus ouviu o clamor do povo, e Deus viu as lágrimas dos hebreus. Porque o nosso Deus é um Deus vivo, que vê, que fala, que sente. É o Deus poderoso que age. Ele viu o sofrimento do seu povo e falou: Moisés, Moshe é o nome hebraico, Moshe, ou seja, tirado das águas. Moisés, volta para a terra do Egito. Eu vi o sofrimento do meu povo, eu vi as lágrimas do meu povo. Moisés era assassino. Você sabe disso, contei esses dias. Moisés havia matado um egípcio. Depois ele fugiu e foi para a terra de Madiã. Lá ele foi se casou com uma mulher chamada Séfora, e teve o seu primeiro filho chamado Gerson. Diz a palavra do Senhor que Moisés era assassino, e Deus escolheu um assassino. Um assassino Deus escolheu para voltar para a terra do Egito, para libertar o seu povo. Por quê, irmão? Porque mesmo que eu tenha sido um assassino, mesmo que eu tenha feito muita desgraça no passado, mas quando o Senhor Ele me elege, quando eu confio no Senhor e entrego o meu passado ao Senhor, Ele lava o meu passado, Ele lava o seu passado. Não importa se Moisés foi assassino, não importa, a partir do momento que Moisés entrega o coração ao Senhor, se entrega completamente ao Senhor, o Senhor, Ele perdoa o pecado, Ele lava o pecado, como lavou o pecado de Moisés. Em Miqueias capítulo 7, o profeta Miqueias nos diz, olha o que Deus diz, irmãos, através do profeta Miqueias, que Deus, Ele atira os nossos pecados no mar, no mais profundo do mar como pedra.
Quando a gente é criança, a gente gosta, até adulto também. Quando a gente vai no lago, vai na praia, enfim, a gente pega a pedra, geralmente a gente gosta, né? De jogar a pedra, e a pedra fica quicando na água, mas chega o momento que ela afunda. Ela afunda, ela vai para o fundo. E assim diz o profeta Miqueias no capítulo 7. Deus, Ele lança os nossos pecados no mar, como pedra, e os nossos pecados ficam lá no fundo do mar. É lá esquecido. Por que lá no fundo do mar? Porque lá é o lugar do esquecimento. O fundo do mar é o lugar do esquecimento. O meu pecado, o seu pecado, assim como o pecado de Moisés, aquele assassinato, aquele homicídio de Moisés, deve ficar no fundo do mar, no esquecimento. Moisés volta para a terra do Egito, e Moisés vai falar com o faraó: liberta os hebreus. O Deus dos hebreus está pedindo, está ordenando: liberta o seu povo. Diz a palavra de Deus, irmãos, no livro do Gênesis, no livro do Êxodo, que o faraó endureceu o coração, e o faraó não libertou o povo de Israel. Diz o livro do Êxodo que Deus mandou 9 pragas sobre a terra do Egito. Primeira praga: as águas do Egito se tornaram sangue. E foram 9 pragas: chuva de granizo, gafanhoto, a morte do gado, úlceras, feridas nos egípcios. E nenhuma praga tocou o coração do faraó. Faraó continuou com o coração endurecido e não libertava os hebreus. No capítulo 12 do livro do Êxodo, a palavra nos diz que Deus então resolveu mandar a 10ª praga sobre a terra do Egito. Deus disse a Moisés: Moisés, fala para os chefes dos hebreus que eles devem matar um cordeiro nesta noite. Com o sangue a carne eles devem consumir, e o sangue do cordeiro, com o sangue do cordeiro, eles devem marcar os umbrais, o batente da porta. Assim eles fizeram. Mataram, cada família matou um cordeiro, a carne era consumida, e com o sangue daquele cordeiro, o chefe da casa marcava os umbrais da porta, o batente da casa. Por quê? Porque naquela noite, irmãos, naquela noite o anjo de Deus iria passar na terra do Egito, e toda casa que não tivesse a marca do cordeiro, do sangue do cordeiro, o anjo entraria naquela casa e levaria a vida do primogênito, ou seja, do primeiro filho, desde homem até animal. A Bíblia diz que assim os hebreus fizeram. E naquela noite, enquanto a escuridão, o silêncio da noite dominavam a terra do Egito, o anjo do Senhor exterminador veio para a terra do Egito, e toda casa que não estivesse marcada com o sangue do cordeiro, o anjo entrava naquela casa, tocava naquele primogênito, naquele menino, o primeiro filho, seja homem também de animal. Mas quando ele via uma casa marcada com sangue, o anjo dava um pulo. Aí vem a palavra Páscoa. A palavra Páscoa, Pessá, em hebraico, significa justamente isso, olha, pulo. O anjo pulava a casa que estava com a marca do sangue do cordeiro. Diz a palavra de Deus no capítulo 12 do Êxodo que houve um grande clamor no Egito. Por quê? Imagine de madrugada, uma mãe egípcia levantou-se para amamentar o seu filho de madrugada. Quando chegou da cama, encontrou o seu filho morto. E assim começou a subir na terra do Egito um desespero, um clamor, lágrimas, gritos de dor e sofrimento. As mães gritavam dolorosamente pela morte dos seus primogênitos. O faraó acorda assustado, ouvindo toda aquela lamentação na terra do Egito. E ele corre até o quarto do seu filho, que seria o seu sucessor como faraó. E quando o faraó, ele entra no quarto do seu filho, e ele olha na cama, o seu filho primogênito, aquele que iria sucedê-lo no trono do Egito, estava morto. Naquele momento o faraó fica desesperado. Naquele momento ele foi tocado no coração.
Ele chama Abraão, ele chama Moisés, Moshe e Arão, e ele diz: vão embora, saiam, vão embora, voltem para a terra de vocês, porque vocês trouxeram desgraça sobre a terra do Egito. Aquela é a noite da libertação. Naquela noite o povo de Israel, por fim, pôde sair da escravidão, voltando para a terra prometida de Canaã. A Bíblia diz que o faraó novamente endureceu o coração e perseguiu o povo de Israel. A Bíblia nos ensina no capítulo 14 do Êxodo que o povo de Israel estava diante do mar. Olha aqui o vitral. O povo de Israel estava diante do mar. E agora Moisés, diante do povo de Israel, do povo hebreu, estava o mar vermelho. Como passar para o outro lado? Eles não tinham barcos. Mais de 600 mil pessoas. Como poderiam atravessar o mar vermelho? E logo atrás estava o faraó e o seu exército. O faraó cheio de ira. O faraó querendo se vingar do povo de Israel, matar, destruir o povo de Israel, aniquilar o povo de Israel. E agora, Moisés, e agora, dizia o povo. Moisés orou a Deus. E a Bíblia diz que Deus disse: Moisés, toma o teu cajado. Toma o teu cajado. Toca com o teu cajado a água do mar. Moisés tocou e foi dormir. A Bíblia diz, queridos, que durante toda a noite Deus soprou. E durante a noite a água foi sendo aberta. A água do mar foi sendo aberta. O mar foi se abrindo, se abrindo, se abrindo. Quando o povo de Israel acordou, depois daquela noite deitados ali na areia do deserto, grande foi a surpresa do povo de Israel. Imaginem a cena. Imaginem a cena. Quando eles olharam, lá estava aquele caminho longo, longo, no meio do mar. A terra estava seca. À direita, uma muralha altíssima de água. À esquerda, outra muralha altíssima de água. O povo de Israel passou, apressado, para o outro lado. Não era possível permanecer aqui. Tinha que passar para o outro lado. E você vai passar e cantar de lá: só o Senhor é Deus. E o mar vai se fechar e exterminar os inimigos seus. Isso aconteceu. Quando o povo estava do outro lado, o exército do faraó entrou por aquele caminho do mar. Mas naquele momento novamente Deus disse: Moisés, toca com o teu cajado as águas. Moisés tocou e o mar fechou, afogando assim o exército do faraó. Por que estou falando tudo isso? Primeira leitura. Primeira leitura, irmãos. Quem é que estava perseguindo o povo santo de Deus? O faraó. Quem é que estava querendo destruir o povo santo de Deus? O faraó. E eu pergunto: quem é que está te perseguindo? O que é que está te perseguindo? É aquele pecado que você cometeu lá no passado, que você não consegue esquecer? É isso? Este é o teu faraó? É aquele vício lá do passado e ainda está te perseguindo até hoje? Este é o teu faraó? É aquela mágoa lá do passado, do teu pai, da tua mãe, do teu esposo, da tua esposa, do teu filho, do padre? Esse é o teu faraó que está te perseguindo? Mas hoje o Senhor promete afogar o faraó, destruir o faraó, ou seja, destruir tudo aquilo que está perseguindo você, que não permite que você se lance para o futuro. Olha o que Deus nos diz: não vos lembreis mais dos acontecimentos de outrora, não recordeis mais as coisas antigas. Meu amado, minha amada, o meu passado, repito, o meu passado e o seu,
foi lavado no sangue de Jesus. Moisés era assassino, mas Deus não levou em conta o seu passado. Deus lavou o seu passado, perdoou Moisés e pegou aquele pecado de Moisés, aquele assassinato, jogou no mais profundo do mar, no lugar do esquecimento, como uma pedra que vai para o fundo do mar. Joga, tenha coragem de entregar ao Senhor o teu passado. Tenha coragem de entregar ao Senhor o teu passado, porque o Senhor, se você entrega o teu passado a Ele, Ele vai pegar o seu passado e vai jogar no mais profundo do mar como pedra, e lá deve ficar esquecido, no esquecimento o teu passado, em nome de Jesus, em nome de Deus. Tenha coragem de romper com o passado. Sofreu, não sofre mais. Chorou, não chore mais. Caiu, não caia mais. Não recordeis mais as coisas antigas. Os animais selvagens me darão glória, os chacais e as avestruzes. Você é um chacal? Você é um avestruz? O que é um chacal? Chacal é uma espécie de cão selvagem. Você é selvagem? Você é selvagem? Cruel? Você é um chacal? Ou seja, o que é um cão selvagem? Um devorador, destruidor, aniquilador, cruel, que destrói, que machuca, que morde. Você é um chacal? Você é uma pessoa cruel, que machuca, que morde as pessoas, que tem prazer em usar de estupidez, de arrogância com as pessoas? Se você é um chacal, se você se sente um chacal, ou seja, um cão selvagem, que morde, que machuca, peça ao Senhor nessa missa: Senhor, eu não quero mais ser assim. Eu não posso mais continuar sendo chacal na vida das pessoas. Ou um avestruz. O que faz um avestruz com a cabeça? Enfia na terra. Tem vergonha? Não. Deus não quer que você viva escondido na terra. Deus não quer que você viva fugindo. Não. A Bíblia diz em Êxodo que quando Adão pecou no paraíso terrestre, quando Deus se aproximou, o que Adão fez? Adão se escondeu. Se escondeu de Deus. Não seja um avestruz. Não fuja. Enfrente. Não tenha medo. Tem que enfrentar a enfermidade. Vai enfrentar a enfermidade em nome de Jesus, porque o médico dos médicos jamais te abandonará. É o desemprego? É a falta de prosperidade? É falta de dinheiro? Você vai, em nome de Jesus, prosperar. O melhor de Deus está para acontecer na tua vida. Enfrente. Não é fugindo. Não é ficando em casa dizendo: ai, como eu sou coitado, ai, como eu sou infeliz, ai, meu Deus. Isso é avestruz que enfia a cabeça na terra. Não, Deus não criou você para ser um avestruz envergonhado. Deus criou você para que você, como diz o profeta Oséias, que você possa voar como águia, sem se cansar. Perdão, Isaías, sem se cansar. Não seja avestruz. Alguém diz: padre, mas eu fiz algo muito grave, padre. Não se esconda de Deus. Deus sabe o que você fez. Talvez tua mãe não saiba, teu pai não saiba, teu esposo, tua esposa, teu filho, teu pai, enfim. Deus sabe. Não tem como se esconder de Deus. Deus, quando andou no paraíso terrestre, falou: Adão, onde estás, Adão? Adão estava escondido. Avestruz. Não. Levante sua cabeça. Levante sua cabeça. Como diz a canção, nunca pare de lutar. Em tempo de guerra, nunca pare de lutar.
Não seja avestruz. Ah, minha vida não tem mais sentido. Ah, a minha vida acabou. Acabou não. A tua história não acabou. Porque Deus tem ainda uma linda história para fazer com você. Uma linda história de amor. Amor de um Deus poderoso pelo seu filho amado, pela sua filha amada que é você. Mesmo que alguém tenha dito para você: olha, acabou. Acabou. Não tem mais solução. Não tem mais. Tem. O povo de Israel também achava que tudo tinha acabado. Lá estava o mar. Atrás o faraó. Deus abriu o mar. Deus vai abrir o mar para você, tenha certeza disso. De onde você menos esperar, vem a resposta da sua oração. Tenha certeza disso em nome de Jesus. Hoje, na segunda leitura que Paulo nos ensina, irmãos. Qual é que São Paulo, como ele é? Ele é maravilhoso, São Paulo. Ele diz assim, olha: por ele, por Cristo, tudo desprezei e tenho em conta de esterco, a fim de ganhar Cristo e estar com ele. Ou seja, tudo que ele deixou na vida passada, tudo que ele desprezou, tudo que ele renunciou, ele fala que é cocô, esterco. O que é esterco? Cocô. Olha a comparação que Paulo faz. Não tenha medo de desprezar as coisas por amor a Cristo. Ai meu Deus, hoje à noite, imagina, hoje à noite eu poderia estar onde? Talvez no shopping, pegando um cinema, assistindo um bom filme. Quem sabe poderia estar em casa descansando, porque amanhã começa o trampo e muito trabalho, semana inteira, estou cansado. Quem sabe agora poderia estar namorando, quem é namorado ainda. Quem sabe poderia estar viajando agora, o passeio. Não. Você está aqui. Você quis coroar o seu domingo com algo mais sublime do que um simples passeio. Você quis encerrar o seu dia na presença do Deus vivo de Israel. Isso é lindo. Você não tem noção, amado, você não tem noção, amada, como você alegra o coração de Deus quando você vem a esta missa, a essa igreja. Ah, como você alegra o coração de Deus. Ah, como Deus está sorrindo para você. Ah, como Deus está estendendo a mão poderosa sobre você, meu amado, minha amada em Cristo. Amado, amada, São Paulo diz: não pretendo dizer que já alcancei esta meta e que cheguei à perfeição. Não. E nós não somos perfeitos. A atitude do Papa Francisco na quarta-feira me tocou profundamente. No momento em que ele se inclinou diante daquela multidão, pedindo a oração dos filhos sobre ele, o Pai, ele fez exatamente como o apóstolo Paulo diz aqui em Filipenses 3. Não sou perfeito, São Paulo diz aqui. Não cheguei à perfeição. Eu me empenho em conquistá-la, uma vez que eu também fui conquistado por Jesus Cristo. A atitude do Papa Francisco me tocou profundamente. E eu creio que o mundo inteiro, naquela simplicidade de se inclinar. Imagina, ele é o Papa, sucessor de Pedro. E ele disse uma frase, agora esses dias, ontem parece-me, uma frase maravilhosa. O que ele disse? O mais importante não é a pessoa do Papa, o sucessor de Pedro. O mais importante é a pessoa de Jesus Cristo. É a pessoa de Cristo. Nós servimos a Jesus Cristo. O padre, o bispo e o papa, nós somos apenas servos do Deus vivo, do único mestre que é Jesus. Nós, padres, bispos e papa, nós somos que flecha, a placa sinalizadora, indicando o caminho. Mas a nossa meta é Cristo, é Jesus Cristo. E hoje no Evangelho, amados, Jesus está em Jerusalém, quando leva uma adúltera para ser apedrejada. A lei de Moisés dizia assim, olha, que toda mulher que fosse pega em adultério, ela deveria ser levada numa praça pública, e os homens, escutem, somente os homens
podiam participar da lapidação, apedrejamento, somente os homens. Lapidação é a morte por apedrejamento. As mulheres não participavam. Somente os homens poderiam. E a sorte daquela mulher já estava selada. Ela ia ser apedrejada. Levaram até Jesus os fariseus e os escribas. Escribas são homens que escreviam a Bíblia, copiavam a Bíblia, né? No tempo de Jesus, o livro não era assim. Não existia livro assim. No tempo de Jesus, a escrita era feita em pele de camelo, de cabra, e o livro ele era enrolado. Não havia livro assim. Escriba era aquela pessoa, aquele homem que escrevia, copiava a Bíblia. E o fariseu, irmãos, fariseu era a pessoa que era conhecedor da palavra, pregador da palavra. Levaram até Jesus. Irmão, me responda uma coisa, amado, amada, você é inteligente. Uma pergunta: existe adultério sozinho? Uma pessoa consegue cometer adultério sozinho, sozinha? Sim ou não? Não. Não. Mesmo que o adultério seja no pensamento, mas para haver um adultério são necessárias duas pessoas, no mínimo. No mínimo. Não existe adultério sozinho. O pecado ele nunca é sozinho. Mesmo quando é o pecado solitário, masturbação, usa-se a imagem de alguém. Para que esta mulher seja adúltera, quem está faltando nessa história? Mais uma vez eu pergunto. Nessa história, nós temos a adúltera, a mulher. Quem está faltando nessa história? O adúltero. Não existe adúltera sem adúltero. O mesmo pecado dela é o pecado dele. A Bíblia nos ensina na carta aos Coríntios que uma pessoa que se deita com uma prostituta, a Bíblia diz, prostituto também ele é, porque os dois serão uma só carne. Mateus 19, Jesus diz, quando o homem e a mulher se unem no ato sexual, no ato de intimidade, os dois serão uma só carne. Quando um homem se deita com a prostituta, ele também se torna prostituto, porque os dois serão uma só carne naquele ato. Então o pecado não é apenas dela, o pecado também é dele. E diz a palavra de Deus que Jesus falou, sim, é verdade que a lei de Moisés diz que esta mulher deve ser apedrejada. Muito bem, é isso mesmo que está escrito. Porém, quem não tiver pecado, que tenha coragem de atirar a primeira pedra. Ninguém. Ninguém. Será que no nosso meio, se Jesus falasse essa mesma palavra, será que algum de nós aqui teria coragem de atirar pedra? Será? Será que você teria coragem de atirar uma pedra nessa mulher? Será? Quantas vezes que nós apedrejamos, irmãos? Voltando ao ato penitencial agora um pouco. Quantas vezes que nós apedrejamos pessoas, julgamos, matamos, e nem damos oportunidade da pessoa se defender? Uma vez uma pessoa chegou para mim, talvez eu tenha até contado esse caso aqui. Uma senhora chegou para mim e falou assim: padre, eu fiquei mais de 6 meses sem vir aqui na igreja. Nossa, irmão, o que aconteceu? Meu Deus, 6 meses sem comunhão. É que eu fiquei muito decepcionado com o Senhor. Nossa, comigo? O que foi que eu fiz com a senhora? Não, é porque falaram, a filha falou, a cunhada da tia, é sempre assim, não é? A prima da cunhada, da secretária da prima, da filha, falou para a filha dela que me viu em determinado lugar em São Paulo, fazendo coisas erradas em São Paulo, e a menina falaram para ela falou para a mãe, e ela nem sequer
me deu oportunidade de me defender. Simplesmente, ela bebeu todo aquele veneno que a minha filha estava falando para ela. Ela bebeu, do jeito que veio ela bebeu o veneno. Ficou envenenada contra mim, com raiva de mim, decepcionada comigo, e parou de vir à igreja. Ou seja, ela me apedrejou, melhor, ela me julgou, ela me condenou e me apedrejou, e deve ter falado de mim para muita gente por aí, envenenando o coração de outras pessoas contra mim, e sequer ela me deu a chance mínima de me defender. Não. Simplesmente me matou, simplesmente me destruiu, simplesmente me apedrejou e riscou meu nome da sua vida. Nossa, aquilo machuca, dói. Que eu falo, como pode? Nem sequer me deu a oportunidade de me defender, de falar, olha, é mentira. Que dia foi que ela me viu lá? Eu estava em tal e tal lugar, enfim. É mentira. Não. Irmãos, isso é apedrejar. Isso é apedrejar alguém. É quando eu dou ouvidos. Eu estou contando apenas um caso aqui, mas vocês vivem a mesma realidade. No trabalho, na família. Meus amados, nós não podemos apedrejar as pessoas. Não temos direito. Não temos direito. Temos direito de apedrejar as pessoas, sim ou não? E por que fazemos isso? E por que ainda fazemos isso, irmãos? O que falta? Conversão, mudança de vida, rasgar o coração realmente e deixar que Jesus entre e faça uma limpeza no coração. Uma limpeza. Alguém disse esses dias, há um tempo atrás, olha, o padre Wilson, essa história de que ele vai pagar R$1 milhão aqui da arca, é mentira. Na verdade ele já pagou, e ele quer esse dinheiro para ele. Irmãos, eu escuto cada coisa, e gente de igreja, que frequenta aqui, inclusive está aqui hoje. Eu vi na procissão, quando eu entrei agora. Amado, isso é apedrejar, isso é matar o outro, é matar o outro. É isso que Jesus nos ensina, amados, a mim e a vocês, porque quantas vezes que também eu apedrejei, quantas vezes que envenenaram o meu coração sobre determinada pessoa, e eu fui duro com a pessoa, eu fui estúpido com a pessoa, eu maltratei aquela pessoa, eu tenho consciência disso, e peço perdão e procuro de alguma maneira compensar o mal que eu fiz àquela pessoa, o sofrimento que eu causei àquela pessoa. Porque se tem uma coisa que machuca o meu coração, é quando eu sei que eu maltratei alguém e que aquela pessoa está sofrendo por minha causa. Aquilo acaba comigo. Meus amados, vamos nos converter? Vamos. Não vamos apedrejar ninguém mais. E se alguém apedrejou você, se alguém foi cruel com você, peça ao Senhor nesta Santa Missa que perdoe essa pessoa que fez o mal a você. Não guarda mágoa não, irmão. Ô irmã, não guarda mágoa não. A mágoa faz mal. Faz mal. Você fica deprimido, triste. Não vale a pena não. Essa semana eu visitei uma irmã com câncer. E a irmã dizia assim, naquele sofrimento. Aquilo é sofrimento, irmão. Aquilo é sofrimento. Ela dizia, eu quero viver. Padre, eu quero viver. Meu amado, minha amada, viva feliz. Não guarda coisa ruim no coração não. Não vale a pena. Vê se tem algum lixo aí no teu coração. E nesta missa, na hora da comunhão, pede a Jesus que limpe tudo. Aquelas mágoas lá do passado, aqueles sentimentos amargos do passado. Não quero mais. Eu quero, meu passado, diz a palavra, que Deus lançou os meus pecados no mais profundo do mar, no esquecimento. Eu quero olhar para frente. Eu quero ser feliz. Eu quero ser
feliz. Amém? Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. De pé, queridos.